Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Nele nós trataremos de polinômios, tá? Dando continuidade ao nosso assunto. E nós começamos dizendo o seguinte: imagine o seguinte termo, 2x ao quadrado. Esse termo daqui é o que chamamos de monômio. Tá? Não só esse, mas por outro exemplo, 3y, isso é um monômio. 2, apenas o número 2, é um monômio, tá? Por que eles são chamados monômio? Porque tem apenas um t, tá? Observação, o 2 ele vai ser considerado monômio se ele tiver numa expressão, né? Mas ele sozinho, só o 2 é um número, tá? Um número, nesse caso, número natural. Claro que tem todas as classificações que vocês já conhecem. Beleza. Mas imagine o seguinte, que eu chego aqui nesse 3y que eu escrevi, deixa eu escrever ele novamente, e acrescente aqui mais 2, ou, já que eu estou escrevendo o número 2, para ninguém pensar que é só com 2, mais 5. Então, agora, essa minha expressão tem dois termos. Ela tem um termo que é o 3y, e tem o termo que é o 5. Então, isso aqui deixa de ser um monômio e passa a ser um binômio. Algumas pessoas já devem ter percebido, né, que monômio é porque ele tem só um termo, mono. E o binômio é porque ele tem dois, né? Então, já perceberam nisso? Então, temos o trinômio, tá? E para não ficar dando esses nomes aos outros, para ficar muito estranho, né? Por exemplo, vamos citar aqui um trinômio. 3x ao quadrado menos 7x mais 1 meio. Então, ó, tem três termos. Ó. Tem primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Para não chamar isso daqui de não ficar dando trinômio, quadrinômio, quintinômio, pentanômio, sei lá que nome dariam para isso, então chamamos de polinômios, tá? Se alguém disser monômio, você sabe que é um polinômio que só tem um termo. Binômio é um que só tem dois. Trinômio é um polinômio que tem três termos. Mas todos eles são polinômios, tá? E a gente tem que analisar, na verdade, a gente vai ficar só contando termos dos polinômios. Deixa eu apagar isso aqui para a gente ver outra coisa. Vamos lá. Nós temos uma definição formal para os polinômios, tá? Essa definição, vou ver se isso aqui é mais rápido ainda. Essa definição eu vou trazer pela do livro de vocês, rapidinho. Então veja, observe o que o autor escreveu aqui. Um polinômio na variável complexa x, deixa eu tentar ajustar isso aqui, na variável complexa x é uma expressão dada por isso aqui. Claro que isso daqui assusta qualquer pessoa que veja, mas se a gente observar direitinho, ela não tem essa complicação toda, e eu vou tratar disso com vocês. Vamos lá, deixa eu levar isso para minha outra tela, que lá é melhor trabalhar. Então, beleza. Observem esse termo. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que quando a gente vai tratar de um polinômio, ele vai ter uma variável. Por exemplo, eu posso fazer um polinômio em x, quer dizer que é um polinômio na variável x. Eu posso fazer um polinômio em y, quer dizer que a variável dele vai ser y. Eu posso fazer um polinômio em a variável vai ser a letra a, ok? O que é que muda? Se eu vou fazer em x, aí digamos que eu tenha
3x ao quadrado mais 7x mais 2. Então, quem pode variar de valor é o x, os outros não, tá? Outro exemplo, de p de x ainda. P de x é igual a ax ao quadrado mais b. Eu estou dizendo que o x é quem pode mudar de valor. O a, ele vai ter um valor fixo. O b também vai ter um valor fixo, que é o que chamamos de constante. Variável vai ser somente o x, tá? A variável é o x. Aí, quando ele escreve esse negócio aqui, deixa eu apagar isso aqui, tudinho. Deixa eu apagar isso também, para não atrapalhar a vida da gente. Quando ele escreve isso aqui, ele está dizendo o seguinte, que esse polinômio, ele vai ter um x elevado a uma potência. Essa potência, ela vai diminuindo, x menos 1, e ela vai diminuindo, vai chegar em x ao quadrado, x a 1, x a 0. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui escrito para vocês. F de x é igual 7x à quarta menos 3x à terceira mais 8x ao quadrado menos 7 sobre 3x mais 2x elevado a zero. Então veja que o expoente ele foi diminuindo. Antes o expoente era 4, depois ele virou 3, virou 2. Esse daqui que o expoente não aparece é porque ele é 1. E esse aqui o expoente é 0. Observação. Lembrem que isso aqui, essa partezinha que eu estou marcando, equivale a 1. Então, nos polinômios, nunca vai aparecer um x elevado a 0. Tá? Ele vai aparecer direto a apenas esse valor daqui, né? Nesse caso, apareceria apenas o valor 2. Ok? Então, vejam. Nesse caso daqui, ó, os termos vão diminuindo. Esse elemento a, que vai na frente, ele é o coeficiente de cada termo. Cada termo tem um coeficiente. Ele está dizendo o seguinte, que o coeficiente do x à quarta é 7. O coeficiente do x à terceira é menos 3. O do x ao quadrado é 8 positivo. O do x elevado a 1 é menos 7 terços. O do x elevado a 0 é 2. Ok? Esses são os coeficientes, que são aqui representados pelas letras. Esses coeficientes, eles podem ser números complexos. E se pode ser complexo, pode ser real, porque os números reais são números complexos, né? Então, os números reais o conjunto dos reais está dentro do conjunto dos números complexos. Então, é isso que ele está querendo dizer com essa expressão, tá? Vamos lá. Esse polinômio que eu fiz, neste polinômio que eu fiz, nós podemos destacar duas coisas. Primeiro, o grau do polinômio. Grau do polinômio. É o maior índice do polinômio. Ou seja, veja que o polinômio é na letra x, né? Ele é um polinômio de x. Então você vai observar nas letras x qual é o maior expoente. Nesse caso, o maior é 4. Ok? E outra coisa que temos para destacar é o coeficiente dominante, que é o número que está à frente do polinômio de maior grau. Nesse caso, o polinômio de maior grau é esse aqui, né? Que eu destaquei para vocês. O monômio de maior grau, perdão. E qual o número dele? Qual o coeficiente dele? 7. Então, nesse caso, o dominante é 7. Observação, não é porque 7 é o maior, não. Ó, tem um 8 aqui. Ó. Mas 7 é o grau, perdão, é o coeficiente do polinômio que tem o maior grau, ou seja, do grau 4. Ok? Vamos lá.
Esses graus, esses números que estão aqui em cima, que nós destacamos, ó, aqui o n, esse n menos 1, lembre-se que isso aqui é só a posição deles, né? Vamos lá, esses números todos aqui, aqui seria 1, e aqui teria um x elevado a 0, né? O 0. Esses números não podem ser negativos para que o elemento, para que a expressão seja um polinômio. Se esse número for negativo, nós podemos ter função, nós podemos ter equações, existem, tá? Mas não será um polinômio, ok? Vou dar uma pausa para pegar uns exemplos aqui para vocês, tá? Rapidinho. Vamos lá. Observem esses exemplos. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais legal no vídeo, tá? Então veja. Esse primeiro polinômio é um polinômio de grau 3. Por que que esse danado desse grau é 3? Aí tem gente que já sabe. Ó, porque quando eu olho aqui, ele é um polinômio de x, né? Ó, x, o x aqui de novo, o x no final. O maior expoente que o x tem é o 3 aqui, ó. É o maior expoente, tá? Ele é um de grau 3. O coeficiente dominante dele é 4. Por quê? O coeficiente que acompanha o 3 aqui, ó, é o 4, tá? Olha esse outro. É um polinômio de grau 5, porque é o maior que tem aqui, ó. E o coeficiente dele é negativo 1/6, coeficiente dominante, ok? Esse daqui, ó, o terceiro item do exemplo, é um polinômio de grau 2. O coeficiente dominante dele é igual a 2i. Ó, tudo que está aqui, ó, tirando a variável 2i, tá? Esse outro exemplo é de grau 6 e o coeficiente dominante dele é 1. Porque lembrem que quando não temos o número, né, quando ele não aparece, o índice, né, quando o coeficiente não aparece, ele vale 1, tá? Esse daqui, ó, é um polinômio de grau 1, tá? Porque quando a gente vê o x aqui, não aparece expoente, então o expoente dele é 1. O 5x, Este é um resultado de YouTube. O 5x também é um polinômio de grau 1, porque o expoente do x vale 1, tá? O 7 aqui, ó, olha que não aparece x, quer dizer que o coeficiente dele, perdão, o grau desse polinômio é 0, porque ele seria escrito mais ou menos assim, menos 7x elevado a 0. Mas eu falei para vocês que esse x elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Então vai ficar menos 7 vezes 1, ou seja, menos 7 apenas. Ok? Aqui no final, essa expressão que eu falei para vocês. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vejam aqui algumas expressões. Eu as coloquei, as destaquei, que são destacadas no livro também, para mostrar que nem toda expressão vai ser um polinômio. Essas aqui não são polinômios, porque nós temos expoentes negativos na letra x, tá? E eu falei para vocês que o expoente não pode ser positivo. Como é que esse expoente ficou negativo? Isso aqui a gente viu na revisão desse ano. Vê essa partezinha daqui, ó. Vamos analisar só ela. Eu tenho aqui, ó, 3 sobre x ao quadrado. Como é que faz para esse x ao quadrado ir para o numerador? Lembram disso? A gente coloca 3 vezes x e o expoente fica negativo, né? Menos 2. Então, ó, se tem expoente negativo, não pode ser polinômio, tá? Que é o que ocorre aqui. Outra coisa, na outra expressão aqui embaixo, aparece a seguinte parte da expressão: negativo raiz quadrada, negativo 5 raiz quadrada de x. Lembrem-se que a raiz quadrada de x, ela pode ser escrita como uma fração. A gente viu isso também esse ano, logo no comecinho do ano, na revisão da gente. Então, o que ocorre? Nós temos um x aqui com expoente fracionário.
e isso não pode representar um polinômio, ok? Beleza, diante disso, nós tratamos do polinômio. Tem mais coisas para tratar, mas antes de fazermos outras coisas, eu quero que vocês resolvam um quesito. Deixa eu mostrar a vocês. São esses aqui. O primeiro, indique os itens cujas expressões representam polinômios. Então, vocês vão observar desses aí, pelo que a gente falou até agora, quais são polinômios. Segundo, determine o grau de cada polinômio seguinte. Uma observação quanto a isso. A gente tem que ter um pouco de atenção nesses aqui, ó, que eu vou destacar para vocês. A letra D, a letra E, principalmente esses, né? Que são elementos. Isso aqui também adiciona multiplicação, tá? Então esses aqui a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Nos outros eu acho que vai sair facilmente. E o terceiro, identifique o coeficiente dominante de cada um dos polinômios. E nesse caso aqui, ó, uma observação na letra E, tá? Veja que esse termo daqui, x mais 5 elevado ao cubo, é a mesma coisa que x mais 5, x mais 5, x, mais 5. Tudo multiplicado, né? Um pelo outro, isso é um 5, é porque é um 5 alienígena. Mas multiplica tudo para poder identificar esse daqui da letra E, tá? Os outros vão sair bem facilzinho. Vocês vão conseguir responder esses exercícios, esses 3 quesitos, em menos de 15 minutos, eu tenho certeza, tá? Então dá uma pausa, resolve esses 3 para poder continuar o vídeo. Vamos lá, né? Depois dessa pausa que vocês deram, tenho certeza, então vamos seguindo com a nossa correção. Eu vou corrigir logo alguns desses aqui para ficar bem mais fácil para vocês. Então, primeiro, quais representam polinômios? Quando a gente olha aqui na letra A, então de cara a gente vê que é polinômio, porque tem aqui a letra X, que é a nossa letra, né, do polinômio, nossa incógnita, e nós temos os coeficientes aqui, 10, tem um 5, tudo positivo. Se aqui tivesse o x, seria x elevado a 0, mas nem aparece, né, o que é o termo independente aqui, então tá beleza. Então a letra A com certeza é um polinômio, tá? A letra B não é um polinômio. Lembrem, deixa eu dar um zoom aqui, porque eu acho que tem gente em casa que não está enxergando muito bem, né? Essas telinhas de celulares. Vamos lá. Então, veja. A letra B não é um polinômio. Por que esse danado não é um polinômio? Muito bem, por causa desse danado, desse x aqui, ó. Ele está no denominador. Lembra que quando ele for para o numerador, ia ficar assim, ó. 4, que é o número que está lá. X elevado a menos 2. Esse outro aqui, ó, 1x elevado a menos 1. Lembrando que o 1 nem precisaria escrever, né? Aí, só por ter um negativo, já deixa de ser polinômio, né? Então, não é. Vamos lá. Letra C, é polinômio, tá? Observação, mesmo sem resolver isso aqui, eu sei que é. Se quiser resolver, você vai encontrar algo mais ou menos assim. X ao quadrado mais 8x mais 16, tá? Vai dar assim. E aí é sim um polinômio, nesse caso de grau 2, né? Mas nem foi perguntado o grau. Essa letra D não é um polinômio. Por que que não é? Porque tem um expoente x, ó, x no expoente, não pode, tá? Vamos lá. Letra E também não é um polinômio, porque se a gente arrumar isso aqui, vai ficar assim. X mais 5 elevado a... Deixa eu fazer direitinho, né, gente? Isso aqui ficou feio demais. Arrumando isso aqui de novo, então teremos que isso é igual x mais 5 elevado a 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2 vira a potência dele, então não pode ser, tá? Então não é a letra A. A letra F é sim, tá?
Porque lembre-se que o que importa pra gente é isso aqui, ó, positivo. Lembre-se que aqui é 1, positivo também, e esse aqui não aparece, mas é sim um polinômio. A letra G também é um polinômio, tá? Um polinômio de grau 2, tá aqui esse bonitinho, ok? Deixa eu arrumar isso aqui pra gente ver o segundo. Quesito 2. Determine o grau de cada polinômio. Aí fica fácil demais, né? Em alguns casos, né? Por exemplo, letra A. Tá bem simples. Qual o maior dos números? 4, né? Então o grau é 4. Lembre-se que o coeficiente dominante é o 3. Letra B. O grau é 3. Vai ver o fora de ordem. Eu fiz uma pegadinha. O cara tentando enganar vocês, tá? Então, na letra C, o grau é 7. A letra D eu vou deixar para daqui a pouco. Letra E também. Letra F. Lembre-se que não apareceu o X aqui, ó. Então, o grau é igual a 0. Porque é como se eu tivesse menos 3x elevado a 0, tá? Vamos ver os outros que são mais fáceis também. Depois a gente vai para as outras que estão mais chato de fazer. Letra G. Eu tenho que o grau é 1, né? Que seria o coeficiente daqui. O grau é 1. Na letra H, cuidado com ela. Embora apareça aqui um 15, o grau não é 15, porque veja que os números estão sendo multiplicados. Ó. X, x ao quadrado, x ao terceiro, então estão multiplicando tudo. Lembrem o seguinte, quando isso ocorre, a gente precisa multiplicar esses termos aqui, tá? A gente vai multiplicar. E como é que faz isso? Repete a base. A base é x. E soma os expoentes. Qual é o expoente do primeiro? 1. Do segundo, 2. Terceiro, 3. Depois, 4. Ó, reticência. Tem que dizer que continua, né? Então, vamos lá. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Quando a gente fizer essa continha, vai ficar mais ou menos assim. X elevado... A gente tem que contar mesmo, tá? Não tem escapatória. Mas eu tenho uma dica para vocês. Ó, se eu juntar esse 14 com 1, dá 15. Então, vou fazer essa manobra aqui, tá? Ó, já tem 15. Quando juntar o 14 com esse 1 daqui, faz 15 de novo. Vai dar 30. Quando juntar o 13 com o 12, faz outro 15, dá 45. Juntou o 12 com o 3, dá 15 também. Então, já dá 60. 11 com 4 dá 15. Já tinha 60, com 15, 75. O 10 com 5 dá 15 também. Então já vai 75 com 15, 90. O 6 com o 9 dá 15 também. Então já 90 com 15, 105. O 8 com 7, 15. 105 mais 15, 120. É o grau desse monômio, desse polinômio aqui, perdão. Então, o grau dele é igual a 120. Ok? Vamos lá para aqueles outros que eu falei para vocês que estavam mais complicadinhos de fazer. Deixa eu apagar isso aqui para ter espaço de resposta, tá? Era para eu ter pego outro elemento para apagar melhor, mas já peguei esse e vai para esse mesmo, tá? Vamos lá. Letra D. Na letra D temos o seguinte: 3x ao quadrado mais 10x, tudo isso elevado a 7. Elevado a 7. Então lembre o seguinte, que isso se resolve assim: 3x ao quadrado mais 10x vezes 3x ao quadrado mais 10x. E assim continua.
Isso aqui vai ficar muito grande, porque são 7 termos desse. São 7, né? Mas veja uma coisa, cada termo vai multiplicar cada um deles. Então eu sei que no final das contas tem um que vai ficar assim. Um dos termos vai ter muitos, mas um deles vai ficar assim. 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado 3x ao quadrado, falta um ainda, 3x ao quadrado. Como é que eu sei que vai ficar isso? Porque eu sei que cada termo desse tem que multiplicar o outro, que vai multiplicar, que vai multiplicar. Tem muitas outras multiplicações no meio, mas lembre que o que importa pra gente é o maior. Por isso que eu peguei só essa parte daqui, só o maior. Quando a gente fizer essa conta, vai ficar 3 vezes 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 3, que é 3 a sétima. Não é isso? Um 3 a elevado a sétima, que eu não vou fazer essa conta agora, que não importa pra gente. E vai ficar um x que vai juntar esses coeficientes aqui. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. E se a gente juntar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 é o número que vai aparecer aqui. Ok? Então esse aqui, o grau dessa letra D é igual a 14, tá? Vamos lá. Esse outro termo que nós temos, a letra E, ele também trata-se de uma multiplicação. E ela é termo a termo. Lembre-se, quando a gente diz termo a termo, quer dizer que cada um multiplica todos os outros. Nesse caso aqui, ó, o maior vai surgir quando eu multiplicar esse por esse. Lembre-se que para o grau só importa o maior. Não preciso fazer a conta toda. Então, nesse caso, quando eu multiplicar 4x por x ao quadrado, vai ficar 4x a terceira. Então, nessa aqui na letra E, o grau é igual a 3. Ok? Vou dar uma limpada aqui para a gente fazer o terceiro quesito. Continuando, no terceiro temos, identifique o coeficiente dominante de cada um dos polinômios seguintes. Então, temos o coeficiente dominante, que é aquele que do monômio que tem o maior grau, né? Então, vamos lá, na letra A. Quando você observa a letra A, o maior grau é 5. Então, qual o coeficiente desse termo que tem 5? Esse caso é 10. Então, na letra A, o coeficiente dominante é igual a 10. Ok? Na letra B, quem é que tem o maior grau? Esse daqui, ó. Esse termo aqui, é o 4. Quem é o coeficiente dominante? Um terço, tá? Lembre-se, no coeficiente dominante não é o maior número, não é o maior número. Ó, aqui tem 10, na letra A tem 10, tem 100, tem 99, mas mesmo assim 99 é negativo, né? Mas tem 10 e tem 100. Se eu fosse olhar só os coeficientes, 100 era maior. Mas lembre que é o coeficiente do monômio que tem o maior grau, tá? No quesito, na letra C, o maior grau é 4. O grau do polinômio é 4. Quem é o coeficiente do termo que tem grau 4? Negativo 1. Menos 1. Na letra D, o maior grau é aqui, ó, 4. Quem é o coeficiente dominante? I. Isso é um número complexo, tá? Eu não vou exigir muito sobre I, mas a gente vai trabalhar com ele depois. Esse daqui, ó, a letra E, a gente tem que fazer a conta. Deixa eu só lembrar vocês como é que faz isso. A gente faz assim: x mais 3, x mais 3, x mais 3. Eu vou resolver logo esses dois aqui. Vai ficar assim: x ao quadrado mais 6x. Gente, eu pulei uma etapa. Deixa eu fazer passo a passo para todo mundo entender, tá? X ao quadrado mais, que foi x vezes x, tá? X vezes 3, 3x. Aí depois 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 3, 9, tá?
Arrumando isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9. E a gente multiplica isso aqui agora por esse daqui, tá? Eu vou botar essa multiplicação aqui destacada de azul. Então vamos lá. X ao quadrado vezes x, então vai ficar x ao cubo. X ao quadrado vezes 3. Gente, uma observação. Nesse caso aqui, ó, já apareceu o maior grau, que é o 3. Ó. Então, eu não preciso fazer o resto. A conta não terminou, tá? O desenvolvimento desse binômio não terminou. Lembrando que ele é binômio porque ele tem dois termos, né? Ele não terminou ainda. Mas, nesse caso, não precisa a gente terminar. Porque eu já sei que o maior grau é 3. Se o maior grau é 3, quem é o coeficiente dele? Que no caso é o coeficiente dominante do polinômio. É igual a 1. Tá? Porque o número que vai ficar aqui na frente é 1. Ok? Beleza. Então vamos lá. Ainda tratando do grau do polinômio, deixa eu escrever um polinômio aqui para a gente trabalhar com ele. Eu vou escrevê-lo em função de outra letra, só para mostrar que pode ser, tá? Então, o meu polinômio é o seguinte. Ele é f de y, que é igual a 7y ao quadrado, menos, ou melhor, não quero ao quadrado, não quero um pouco maior. 7y à sexta, mais 4y à quinta, menos 2y à quarta, mais 6y à terceira, mais 2 terços de y ao quadrado, menos 3 raiz de 3y mais 2. Então vejam o seguinte. Quando a gente olha esse polinômio, ele é chamado completo. Beleza. Por que ele é completo? A gente vai dizer, é porque não está faltando nada. Muito bem. A ideia é justamente essa. Quer dizer o seguinte, que ele tem os graus em ordem decrescente. Tem todos aqui. Observação, não podia ter até estar misturado, mas ó, tem o 6, tem o grau 5, o 4, o 3, o 2, o 1, né? E tem aqui o grau 0, que seria y elevado a 0. Então, por ter todos os graus arrumadinhos, ele é dito completo, tá? Lembrem uma coisa, quando um polinômio é incompleto, quer dizer que ele teria o grau, mas o coeficiente seria 0. Por exemplo, se eu chegasse aqui e apagasse esse 4, e no lugar do 4 escrevesse 0, o que ocorre? Esse termo daqui, ó, ele poderia ser retirado do polinômio. Então, os polinômios seriam escritos assim: 7y à sexta, menos 2y à quarta, mais 6y à terceira, e continua, tá? Não para não, continua a escrita. Mas vejam que esse termo quinto aqui, do quinto grau, ele não foi colocado. Se ele não foi escrito, se ele não foi colocado aqui, quer dizer que esse polinômio daqui, ele é incompleto, tá? Ele é incompleto. Toda vez que um polinômio é incompleto, o coeficiente do grau que estiver faltando é 0. Quer dizer que se aparecer uma pergunta aqui, qual o coeficiente do quinto grau desse polinômio que foi dado? Então, como o quinto grau não aparece, o coeficiente dele é 0. Qual o coeficiente do quarto grau? Ó, aqui o grau 4 é esse aqui, né? Qual o coeficiente dele? É menos 2. E assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui mais uma vez. Vejam esse polinômio agora. Ele é
um polinômio de x, e eu vou escrever esse polinômio assim: ax ao quadrado, ou ainda, eu quero a quarta, ax à quarta, mais 3x à terceira, mais 2x ao quadrado, mais, ou melhor, deixa eu tirar esse 2, que vai ficar mais legal se eu botar outra letra aqui. Bx ao quadrado, mais 3x mais 1. Beleza. Polinômio bem tranquilizinho aqui. Então vejam o seguinte. O grau desse polinômio, ele aparentemente é 4. Por que eu estou dizendo que é aparentemente? Porque depende de quanto é que A vale. Se eu disser que A é igual a 0, então esse monômio aqui, essa parte daqui, ó, ela vai deixar de existir se o A for 0. Se isso ocorrer, quem é que vai ficar? Todo o restante. Ó. 3x à terceira mais bx ao quadrado mais 3x mais 7. Então, o maior grau passa a ser 3. Entenderam isso? Isso ocorre se A for igual a 0. Então, veja. Se eu disser que A vale 2, então, para escrever esse polinômio, eu escrevi assim: 2x à quarta mais 3x à terceira, e aí continua, tá? Vou fazer tudo de novo. Mas veja que se A for 2, esse polinômio, ele está aqui. Ele existe, esse monômio, né? Ele existe. E aí o grau do polinômio seria 4. Então, veja que para que esse polinômio exista, para que esse monômio exista, esse primeiro aqui exista, e que esse polinômio daqui tenha grau 4, é necessário que A seja, não é 2, A seja diferente de 0. Qualquer outro valor que eu botar no lugar de A, esse primeiro termo vai existir e o grau vai ser 4. Se eu quiser que o grau seja 3, eu tenho que fazer esse primeiro termo sair daqui. Para que ele saia, o A tem que ser 0. Ok? Deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. Primeiro deixa eu limpar isso aqui, tá? Vejam esse outro exemplo aqui. Eu estou dizendo que o polinômio P de x, ele é m mais 3, isso entre parênteses, né? X à terceira, mais 2x ao quadrado menos 7. Vejam uma coisa. Esse polinômio aqui, o grau dele, por enquanto, é 3, né? Por enquanto, o grau é 3. E o coeficiente dominante é x mais 3. Então, veja. Se eu quero que esse polinômio realmente tenha grau 3, qual é o valor de x? Ou outra pergunta, qual o valor, os valores de x para que esse polinômio tenha grau 3? Então, veja, para que ele tenha grau 3, essa primeira parte daqui não pode ser 0, ela tem que ser diferente de 0. Então, vamos botar aqui, fazer uma continha. M mais 3 tem que ser diferente de 0. Pode ser qualquer valor, só não pode ser 0. Então, quem é que vai ser M? M é diferente de negativo 3. Por que ele é diferente de negativo 3? Porque se eu botar aqui no lugar de M menos 3, vai ficar menos 3 mais 3. E essa conta vai dar 0. Se essa conta der 0, todo esse primeiro termo aqui, ó, desaparece. E se esse primeiro termo todinho desaparecer, quem é que vai ficar? Qual vai ser o novo polinômio? 2x ao quadrado menos 7. E esse polinômio que ficou, o grau dele é 2. Ok? Entendido isso? Então, nesse caso, para que esse polinômio daqui ele tenha grau 3, é necessário que m seja diferente de menos 3. M diferente de menos 3.
Para que isso ocorra, essa partezinha daqui, ó, m mais 3 tem que ser diferente de 0. Ok? Deixa eu dar outro exemplo. Vamos lá. Olha esse exemplo agora. O p de x, o polinômio de x, ele é ax à quarta mais 2b menos 6x à terceira mais x ao quadrado mais 4x mais 3. Aí veja, eu quero saber quais os valores de a e b para que esse polinômio tenha grau 2. Observe que eu quero que ele tenha grau 2, tá? Se ele vai ter grau 2, se eu quero que ele tenha grau 2, lembre-se que essa primeira parte daqui, onde tem x à quarta, isso aqui, esse a, ou melhor, essa parte todinha tem que sumir. Mas, se essa primeira parte sumir e essa segunda ficar, então ele não teria grau 2, ele teria grau 3, ó, porque aqui tem um 3, não é isso? Então, essa segunda parte também tem que sumir. E aí vai ficar o restante daqui. Vamos lá. O que é necessário para que isso aqui suma? Gente, observação, suma é uma expressão, tá? Não soma que não tem mágica na matemática. Então, o que é necessário? Primeiro, para que a primeira parte deixe de existir, a tem que ser 0. Porque se eu botar um 0 aqui no lugar do a, vai zerar isso aqui tudo. Ok? Beleza. Segunda parte. Para que essa outra parte deixe de existir, é necessário que essa expressão aqui, ó, seja igual a 0. Ou seja, 2b menos 6 tem que dar 0. Resolvendo essa continha, 2b é igual a 6. b é igual a 6 sobre 2, ou seja, 3. b vale 3. Quer dizer o seguinte, que para que esse polinômio tenha grau 2, eu preciso que a seja igual a 0 e que b seja igual a 3. Se só uma coisa acontecer, não vai ter grau 2, tá? Por exemplo, se b for 3, mas a não for 0, ele continua com grau 4. Se a for 0 e b não for 3, b for qualquer outro número, ele ia ter grau 3. Então, para que isso aqui tenha grau 2, é necessário que exatamente as duas coisas ocorram. Diante disso, vocês agora vão responder outro quesito que eu vou colocar aqui para vocês, tá?